Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Estou aqui com o meu grande amigo Pirula, do canal do Pirula. E hoje, Pirulinha, temos um elemento diferente. Pra mim, é o mesmo. Pra você é o... tá até vestida de Carlos Ruas. Vim com a minha brusinha aqui pra representar Carlos Ruas. É homenagem a Carlos Ruas. Pelo sotaque eu vi que não é ela. Não, é ele. Não é ele. Pelo sotaque não é ele. Eu não sei fazer o sotaquinho dele. Então, realmente, você entregou que não é Carlos Ruas. Hoje temos aqui, Pirula, uma convidada. Não convidada, ela é um elemento que não é convidado. Não. Ela geralmente está nos bastidores. É o reativo. É o reativo. Exatamente. Então, a pessoa que fala... Não tem o chão? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio? Então, ela é o nitrogênio. Ela é o reativo. Ela tá ali. Só pra falar. Emílio. Não, ao vivo, na lata. Emílio. Camila, do Biologia em Meia Hora. Tomei a microfonada na cara, que eu mesmo me dei-me. Acontece. A seleção natural é uma coisa incrível. Não, eu já me reproduzi. E você é o único que reproduziu. Eu sou o único que já passei desse momento. Tem razão. Posso morrer em paz. Olha o erro que foi cometido. Gente, mas daí você tá falando que o erro foi... É isso? Não, pior é que não tá falando... Você tá deu jogando sorte. na cara... Não, deu sorte que o erro foi meu. Deu sorte não, que puxou ele tá a mãe. jogando na cara que o erro é a Helena. Não, deu sorte que puxou a mãe. Não, isso eu concordo. É. Esse é o prova de que o crossing over é uma mentira. Não, que bom que o crossing over, as aleatoriedades permitiram certas coisas. Penderam pro outro lado. Pirulinha, antes da gente começar a nossa temática de hoje, eu preciso olhar pra minha câmera, e você também, e a Camila também, agradecer a toda a galera que tá acompanhando Três Elementos. A gente tá muito contente com o resultado, muito contente com os comentários, tá legal pra caramba esse começo de jornada, né? Eu fiquei bem impressionado. Acho que a galera gostou muito rápido, né? Não precisou acostumar, assim. Acho que o pessoal também já conhecia, né? Então, mas mesmo assim eu achei que o prestígio veio rápido, assim, né? A quantidade de views, a quantidade de gente. Não, tá muito... Putz, que da hora. É que para um canal novo, né? Até o próprio algoritmo não ajuda, né? Então, pra gente, tá um negócio até que foi tá puxando o fio. Não, tá impressionantemente rápido. Eu tô achando que... Assim, eu fiquei surpresa. A gente imaginou que ia ter um crescimento razoavelmente rápido, mas tá bem além do que a gente estava esperando. Então, obrigado a todos aí que são aguerridos aí, que gostam da gente, que estão... Aonde a gente vai, a galera vocês vão vai junto. Atrás. Então... Que bom, então. E pedir pra galera que tá assistindo, se por acaso você não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário, porque isso ajuda a gente com o algoritmo. O mais importante é inscrever e dar like. Exato. O comentário realmente é relevante. Aliás, a quantidade de comentários realmente me surpreendeu. Aquilo eu não sei explicar. O resto, assim, a quantidade de views você fala, pô, surpreendente, mas tá dentro. Quantidade de inscritos? Canal novo, a gente fez campanha e tal. A quantidade de comentários foi um troço espontâneo. Foi espontâneo. Foi espontâneo e eu fiquei impressionado com a quantidade de comentários. E a Camila achou o melhor comentário. A gente não vai lembrar o nome da pessoa agora, infelizmente, mas a Camila achou o melhor comentário da live, porque na live, se você não assistiu ainda, no nosso vídeo, se você não assistiu ainda... não foi live. Vai lá assistir, não foi live, foi um vídeo gravado. Vai lá ver, porque eu falo de vitamina C, a gente fala de que nós não produzimos vitamina C, mas outros animais produzem. Eu vou ler. Vai, a Camila tem o comentário aqui na mão pra ler pra vocês, que a gente quase morreu de dar risada. Vai lá, Camilinha. Eu aqui, comendo arroz com ovo para comprar ração de qualidade para o meu gato e o safado produz vitamina C sozinho. Exatamente. Ciência. Gente, a gente chorava de rir. Aliás, sabe uma coisa, né? Você sabe que o gene da vitamina C que é quebrado na gente, né? Que ele é partido, é o gene gulo. O nome do gene é gulo. Gulo, Então, tipo, a gente não engulo. Meu Deus! Eu gostei. Porque a gente não engulo. Então. A gente não vai pra esse caminho. Mas agora, o gato engulo. O gato engulo sempre. O gato, cachorro também. Cachorro também engulo. São só alguns primatas, porquinho da Índia. Era uma parte dos primatas, morcegos frugívoros, porquinho da Índia, capivara. E aves. E aí, dos macaquinhos... Os outros produzem. Aplorhínio não fazia. Então, por exemplo, lêmure produz, tárceos, tarsóides produz. Aí, acho que os da América do Sul produzem. E aí, tudo que vem depois é velho mundo.
acho que não produz. É. E eu lembro de ter visto um estudo sobre isso, da onde foi a quebra e por que que a dieta desses bichos permitiu. Porque boa parte dos aplorríneos, eu acho que eu estou falando certo, dos aplorríneos, a boa parte, eles eram herbívoros. Então os bichos que dividem lá na base lá vão para babuíno, para aqueles cólobos, aqueles macacos lá da África, e esses bichos todos têm uma dieta herbívora, né? Essencialmente, né? Come muita fruta, come muita grama, né? O babuíno come grama, né? Então, ingere muita vitamina C, então provavelmente o que teve a quebra do gene não fez diferença nenhuma para a sobrevivência Ele dele. já tava Provavelmente comendo, né? deve ter espalhado na população, e aí algum efeito fundador fez com que A partir dali, aqueles que tinham ainda o gene da vitamina C foram morrendo por qualquer outro motivo e sobraram só os que não têm. E não fez diferença para ninguém no futuro, né? Por isso que a gente não tem, talvez, não dá para saber se é por isso, mas essencialmente a gente não tem nenhum aplorríneo totalmente carnívoro. eu acho que não, Não mas existe. deve ser uma razão. Deve ser. Deve ser uma das Provavelmente é razões. efeito fundador mesmo, porque eu fico tentando imaginar qual seria a pressão contra. Nenhuma. Também acho que não. Não, a menos que o gene viesse associado a alguma outra coisa, Sim. né? O que tem o gene C o gene gulo quebrado, foi, sei lá, também vinham, sei lá, com os dentes maiores, sei lá. Mas eu acho que não, eu acho que Mas deve ter sido... isoladamente essa característica não teria um motivo para uma seleção contra. Não, e aplorríneo, se não me engano, surge no Eoceno. Tem toda uma questão de várias microextinções que aconteceram, sabe? Tem uma série de variações ali que podem ter feito com que alguns gargalos tenham acontecido e só sobrou aqueles que tinham o gene quebrado. E eu Com a gosto, dieta deles não fez diferença, sobreviveram. e eu gosto desse exemplo porque ele mostra como a gente pode entender evolução como algo que não tende a melhora, né? Evolução não tem nada a ver com melhora, porque se a gente produzisse vitamina C, era melhor, nossa vida seria mais fácil. A gente poderia continuar comendo as coisas que a gente come e produzindo vitamina C. Então, evolução não é sobre melhora, pior, é só sobre mudança, né? Sobre mudança, não é como é que é? Alguém no Biologia em Meia Hora me explicou. Tem um episódio de meia hora explicando isso. Explicando Meia hora variação de explicando. alelos, de proporção de alelos na população. Como é que é? Mudança na frequência alélica de uma população de uma geração para outra. Isso é evolução. Só isso? Não, é incrível, assim, pensa que não é nada assustador. Não é um negócio para ter medo. Meu Deus, é só uma mudança na frequência nas características da população. Só isso. Simples. Ninguém fala que vai melhorar, ninguém fala que vai piorar, ninguém fala que nada. E aí a gente só está falando assim, que as populações, que são, né, indivíduos da mesma espécie que ocorrem no mesmo lugar, no mesmo momento, essas populações passam por mudanças ao longo do tempo. Por diversos mecanismos. A gente fala mais de 4 mecanismos evolutivos, 4 mecanismos que promovem a evolução, que daí a gente fala de seleção, que é o que todo mundo mais comenta, e aí o medo é que a gente sempre tem se as pessoas estão entendendo que seleção e evolução não são a mesma coisa. Elas estão ligadas, mas seleção não é evolução. Seleção é um mecanismo evolutivo. E aí, os outros mecanismos, migração, o fluxo gênico, mutação e deriva genética. E você explica esses 4 mecanismos do Biologia em Meia Hora que as pessoas podem encontrar onde? Então, Biologia em Meia Hora é um podcast do grupo Educação em Meia Hora. O maior podcast de biologia do Brasil e, na minha modesta opinião, totalmente enviesada, o melhor. Nada enviesado. Não, 100% enviesada. Não tenho vergonha de admitir isso. Não, e aí é legal porque tem um grupinho de podcasts que originalmente começa com o História em Meia Hora, do Vitor Soares. Perdão, Vitor. Do Vitor Soares. Aí, Geografia em Meia Hora, do Vitinho. Mas é que é muito Vitor. É o Vitinho do Terra Negra. Vitinho. E aí, Astronomia em Meia Hora. E agora lançou Português e Inglês em Meia Hora. Exatamente. Mas a nossa recomendação aqui é Biologia em Meia Hora. Então vou pegar o gancho, posso? Pode. Posso pegar o gancho? Pegue. Então quando a gente vai olhar para a ecologia, que é a ciência que eu e a Camila estudamos,
A gente vai, principalmente a ecologia lá da escola que a gente estudou, porque você vai pegar em ciência, você vai ter ecologias que focam mais num aspecto, focam mais em outro, como acontece em qualquer ciência que a gente for estudar. E a gente estudou uma ciência chamada, que é baseada em evolução. As pessoas chamam de ecologia evolutiva. E é uma ecologia evolutiva bem selecionista, dentro dessa ideia de que a seleção natural é um mecanismo muito importante para selecionar características ecológicas. E aí o que eu fiz hoje, que eu preparei de roteiro pra gente hoje, é que eu escolhi 3 interações que eu adoro, que eu acho muito legais, pra gente conversar um pouquinho aqui entre a gente. Mas antes da gente falar das interações, eu quero voltar à seleção. Darwin, Darwin, como diriam lá na Unicamp. Charles. Charles Darwin, como diriam lá na Unicamp. Ele estabelece uma coisa que as pessoas também têm dificuldade de entender, que é a ideia de aptidão. Ele fala da seleção do mais apto. E aí as pessoas falam assim, então vai ter o cara mais forte é o mais apto, o cara mais rápido é o mais apto, o cara mais bonito é o mais apto, e aí tem até uma galerinha aí que dá uma distorcida nisso e começa a falar de alfas, betas, gamas, meu Deus, e todas as letrinhas gregas que você puder imaginar. Mas quando a gente está falando de seleção do mais apto, a gente está falando de que o mais apto, ele não é o mais rápido, ele não é o mais forte, ele não é o mais inteligente, ele não é o mais bonito, ele é aquele que consegue se reproduzir mais e produzir descendentes férteis a partir dessa reprodução. Então Darwin não está falando, o mais apto é aquele que é mais rápido. Ele está falando é aquele que consegue se reproduzir e deixar descendentes para a geração seguinte. Às vezes é o mais rápido, às vezes é o mais lento. Às vezes é o mais bonito. Às vezes é o mais chamativo, às vezes é o mais discreto. Exato. Então você vai ter essas características, mas não necessariamente você está selecionando essas características. Tem um exemplo muito interessante que eu lembro. Na verdade tem vários, com certeza vocês conhecem vários. Mas eu estava lendo uma vez sobre a biologia de orangotangos. E o orangotango ele é um primata particularmente pouco social perto dos outros primatas, né? E dos nossos parentes é o menos social. Ele geralmente forma família só durante o processo de crescimento do filhote. E o macho nem fica muito tempo, depois ele vai embora, vaza, não sei o quê. Só que eles têm aqueles machos que são mais dominantes, que tem aqueles bochechão e que são um pouco maiores, que costumam controlar as fêmeas daquela região ali para ele, né? E para ter os filhos, né? Só que tem uns machos que são menores, e são naturalmente menores. E esses machos, por serem menores, eles conseguem ser mais furtivos. Então, quando o grandão não tá olhando, eles vão lá, copulam com as fêmeas e vazam. Coisa que o grandão teria dificuldade de fazer, porque ele chama muita atenção. Então, tem gente sobrevivendo ali, né? Tem filhote que é filhote do grandalhão e do pequenininho. Por isso que tem o pequenininho, né? Exatamente. E é por isso que os dois continuam na população. Você tem tanto os grandalhões quanto os menorzinhos e todos eles continuam na população. Dentro desse seu exemplo, tem um que eu adoro, que é com o besouro rola bosta, que é um dos bichos mais, é um dos grupos mais fascinantes que a gente encontra na natureza. É muito foda. A gente vai fazer um episódio inteiro sobre rola bosta, porque eu acho que é um bicho legal pra caramba. E aí, dentro de ecologia, a gente pode até falar disso com mais calma depois, tem uma poligenia, então é um macho com muitas fêmeas por defesa de recurso. Então, o rola bosta vai lá e esse bicho come cocô de elefante, então ele vai lá, ele escolhe um monte de cocô, e essa escolha acontece pelo tamanho do monte de cocô, e aí o besouro grandão fica lá em cima do monte de cocô falando, esse monte de cocô é meu. E aí as fêmeas passam vendo os montes de cocô, e quanto maior for o tamanho do monte de cocô, mais fêmeas ele vai conseguir se reproduzir. Aí o que ele faz? Ele abre um buraco embaixo do monte de cocô e as fêmeas vão entrando para ele garantir que os filhotes vão ser dele. E aí quando os caras foram estudar era a mesma coisa, você tinha os besouros grandões, todos armados, cheios de chifres assim, que eram os porradeiros. E aí na população você tinha os bem pequenininhos. Então o fenômeno era bem legal. O grandão ficava lá em cima e ele ficava quebrando pau com os outros grandões. Então ele ficava lá e eu sou o maior. E aí os pequenininhos, ao invés de ir pro pau, eles abriam um buraco paralelo. E aí eles faziam um túnel aqui e se reproduziam com as fêmeas de qualquer jeito. E aí o que eu contava pros meus alunos é, cuidado com o tempo que você passa na academia. Cuidado com esse tempo. Se você ficar muito tempo na academia, talvez não seja muito bom. Eu acho que os besourinhos fazem isso só pra sacanear os biólogos, que a hora que eles estão lá tentando sexar, né, separar, macho, fêmea, por tamanho e tal, de repente tem um ali que você fala, epa,
Epa, que esse aqui tá O diferente. que é isso? E aí tava, imagina, né? Eu fazendo sexagem lá dos meus besourinhos. E aí as fêmeas eram maiores, eu tava esperando uns machos menores. E, gente, eu não vou saber explicar por que que eles eram assim, mas assim, tinham os machos menores e tinham uns que eram intermediários. E aí, para eu saber o que que era? Se eu só conseguia de verdade saber o que era, se eles estivessem ou copulando ou se eu abrisse o bichinho. Uhum. É horrível, é horrível. Aí eu tinha que ficar fazendo vários testes para ver o que que aquele bichinho era, aquele intermediário que eu não conseguia. Porque Mas você tava mexendo com eles vivos ou mortos? eles vivos. Eles vivos. Ai, entendi. tadinhos, É por eles isso que era estavam vivos. difícil abrir. Não, e ainda tem umas características que, além do tamanho, nesse besouro que eu estudava, tinha assim o abaulamento do élitro. Uhum. E até o encontro do élitro, que é essa asinha coriácea, com o pronoto, que é o primeiro segmento Do torácico, que no caso desses besourinhos ainda ficava em cima da cabeça para proteger. É um capacete. É um capacetinho. Aí, nesse caso, para distinguir fêmea de macho, a fêmea, o encontro do pronoto com o élitro era bem retinho e o do macho tinha uma entradinha. E aí tinha esse que era tão intermediário em tudo que até isso era uma característica meio intermediária. Eu acho que esses bichinhos ficam fazendo sacanagem. essas variações todas só para sacanear o biólogo. Na verdade, é o deus da gambiarra que tá sacaneando, eu acho. Não, eu acho interessante porque, bom, eu sempre trabalhei com taxonomia também. Apesar de que o pessoal que trabalha com invertebrado é bem pior. É né, muito essa questão pior, de é um mundo taxonomia. muito pior Ele do que tá o trabalho que fazendo ele assim, vivia. né? Eu que trabalho com vertebrado mais é o fácil. oligodiverso, Uhum. né? É uma diversidade pequena, mas a taxonomia ela é uma questão nossa. Nós temos a necessidade de nomear, dividir e categorizar os bichos, né? Inclusive é uma propriedade do Homo sapiens, né? Um primatinho que precisa achar padrão para dormir tranquilo. Dá nome né? pras coisinhas, achar Dá padrão. nome pras coisinhas para conseguir achar coisa. Pirula, você quer dizer então a que gente tudo tem a- que a gente chama de caixinhas não existem na natureza, Pirula? Eu ia dizer que os seres vivos não estão nem aí pra isso. Eles não estão nem aí pra isso. cagando. Eles fazem, né? É que nem o gato, né? Os meus gatos, eles me ouvem, eles sabem o que eu estou falando e eles não estão nem aí, né? Então, tipo, é mais ou menos isso. A natureza não tá nem aí pra gente e pro que nós queremos. A gente é que tem que ficar fazendo. Tem que achar os nossos métodos, né? Tanto é que eu li uma vez num livro, acho que era do Richard Dawkins, que ele dizia que a nossa sorte, para um taxonomista, é que os intermediários morreram. Uhum. Porque se os E intermediários estivessem vivos, né? Se todos os fósseis estivessem vivos, a gente nunca ia saber que era uma espécie da outra. E tudo ia ser como se fosse um termômetro, uma barra graduada, né? A gente nunca ia saber quando começa um e termina o outro, né? Que é parecido com o indivíduo crescendo, né? Uhum. Quando você vira adulto, você não tem o dia para virar adulto. A gente estabeleceu esse dia do ponto de vista legal, porque a gente precisa para poder trabalhar. Mas esse dia não existe, né? Não, no dia do seu 18º acordou, aniversário, tal, não sei o quê. Virei adulto. Não, isso não existe. Pirula, você quer dizer que em biologia as coisas são um contínuo, Pirula? Meu Deus do céu, que coisa absurda. Estou sendo... Não, agora estou imagina o que chocando. é trabalhar Chocante. quando você quer diferenciar um tipo de vegetação da outra. Esquece. Que daí tem Que um ainda tem contínuo isso, né? mesmo. O cerrado que vai virando floresta, né? Você vai no meio do caminho. O pessoal lá do laboratório de répteis lá do museu sempre comentava sobre as diferenças de estratos da Mata Atlântica à medida que você ia subindo a Mantiqueira. Uhum. Que, tipo, lá em cima da serra era uma coisa, no meio tem outra, lá embaixo tem outra. E ainda você tem na Mantiqueira umas áreas de campo aberto. Não cresce árvore. cresce nada. Tipo, vai entender por quê. Tem uns que crescem, outros não crescem, outros crescem. Lá em Roraima, né, que tem aqueles campos também amazônicos. Você chega... Cadê a floresta? Sumiu. Tem um curso de campo que a gente faz em Ubatuba, que a gente vê isso. A gente vai pra um lugar chamado Pissinguaba, que, cara, você tá na praia,
Aí você anda 10 metros, você tá na restinga. Aí você anda 50 metros, você tá na mata de subida. Aí você anda 200 metros, você tá na mata de altitude. São coisas completamente diferentes. A folha da planta muda tudo e você nem percebeu a mudança. É muito louco. E o mais interessante, aí vocês... na verdade, aí é uma junção da ecologia com taxonomia, né? Se você fizer um comparativo de... Às vezes até de comportamento, mas até de tamanho, às vezes, e genético, você observa a mesma espécie que acontece lá em cima e lá embaixo, tem diferenças populacionais claras. Algumas são visíveis, outras você tem que correr o cariótipo para ver se tem algum gene diferente, né? Então aí é interessante, você faz a árvore filogenética lá e, sem saber, você pega vários indivíduos de vários lugares diferentes, corre a árvore filogenética molecular, né? Porque anatômico é tudo igual, ou muda o tamanho, alguma coisa assim, corre, e aí você vai ver que essa população faz um braço da árvore aqui, essa daqui outra, essa daqui outra. Tá especiando. É. Lá em Pissinguaba, dentro disso que você falou, tem um negócio muito louco, porque se você pega a área de Restinga, que é a mais perto da praia, apesar de chover muito em Ubatuba, é uma área que tem muito pouco nutriente no solo. Então é uma área de solo pobre. Solo arenoso. Solo arenoso por causa da praia. E a hora que você vai subindo, ele vai ficando cada vez mais rico em nutriente. Então você pega a mesma espécie de planta na areia, ela tem muita folha, você consegue ver que é a mesma espécie, só que a gente fazia um experimento que você vê a dureza da folha. Então, conforme você está em ambientes mais pobres, a folha tende a ser mais dura, porque a planta não quer perder aquela folha porque é muito investimento. Entendi. E aí, conforme você vai subindo, a mesma espécie, como tem muito nutriente... O fator limitante não é mais esse. Aí a folha é bem fininha. Então, porque se cair aquela folha, ela pega e produz outra. Ela faz de qualquer jeito. Ela faz de qualquer jeito. Então você pega a mesma planta em diferentes alturas e você faz o teste de resistência da folha, ela vai ficando cada vez mais fininha e mais molinha porque ela produz menos a mesma planta em diferentes ambientes. E daí, a pergunta para o ecólogo explicar. Chegava a formar ecótipo? Então, eles estavam... o que é um ecótipo. Não, agora Por você favor. explica o que é ecótipo. Eu não vou explicar Não, isso, eu joguei para você. Eu já ia que você explicou, mas eu já ia falar, professor, você está falando élitro. Tem que esquecer que o pessoal tem que lembrar que o pessoal tá lá. Eu explico se forma ou não. Eu não lembro o que é ecótipo. É quando começa... Porcaria de ecólogo. Eu não sou tô zoando, eu também não lembro. Eu não sou formado. Não sou formado. Não, eu sou sim, tô brincando. Não, ele é sim. Vai lá, querido. Não, é quando começa a ter uma diferenciação genética entre as populações. Boa. Né? Não é assim, a gente pode falar muito se há uma plasticidade fenotípica. Então, a composição genética ela é basicamente a mesma, né, em caracteres ali de variação, mas ela consegue se ajustar com a mesma composição genética, ela consegue se ajustar a apresentar um fenótipo numa condição e outro fenótipo em outra. E se tiver variação, é um ecótipo. Se tiver variação genética, quando essas populações já começam a divergir geneticamente, se eu jogar essa daqui lá para outra condição, ela vai manter a característica da condição original, a gente já começa a falar que ela é um ecótipo. Né, que ela está divergindo geneticamente. E talvez a tendência futura para isso, a gente não consegue prever o futuro, seria a separação disso em duas espécies. Exato. Então, nesse caso específico dessa planta, eu não vou lembrar o nome, faz tempo que eu vi isso, não tinha ecótipo ainda. Então, como era um contínuo de vegetação, você tinha reprodução entre as plantas, e teve um mestrado com isso lá na Unicamp, que a pessoa pegou semente de cima, plantou embaixo, pegou semente de baixo e plantou em cima, e tinha mostrado que era plasticidade fenotípica. Então, que era só a influência do ambiente na produção de uma planta de uma folha mais grossa ou uma folha mais fina. Isso é tão demais, não tem como legal, não se apaixonar por uns negócios assim. E sabe o que é mais importante? Eu nem entrei nos exemplos ainda, mas não quero entrar. Tá, dito tudo isso que a gente não ia dizer, mas que foi legal pra caramba, acho que a gente poderia, então, voltar para as 3 interações que eu escolhi pra gente falar nesse momento. Então, a primeira interação que eu escolhi é uma interação mutualística. Nas interações mutualísticas, a quando você põe no mudo. É quando você põe no mudo. Todo mundo entendi. Não, essa é a mutualística. Mutualística, muito bem. Mutualística. A gente está falando mutualística. As interações mutualísticas, senhor Pirula. É em inglês. Você põe no mute.
It's in English. It's in English, depois no mute. In Pronto. English. Meu Deus. São as interações em que a aptidão das duas espécies, ou seja, a capacidade de deixar descendentes das duas espécies, aumenta com a interação. Então é meio como se uma espécie ajudasse a outra, certo? Então, sozinha, e aí isso é uma coisa muito importante para todo mundo que estuda ecologia entender. Eu não estou comparando um bicho com outro. Eu estou comparando o bicho sozinho com o bicho acompanhado. Ele sozinho deixa menos filhos para a geração seguinte do que se ele estiver interagindo com a outra espécie. E aquela outra espécie deixa menos filhos sozinha do que se ela tivesse sem interação. Não importa muito para essa definição o que acontece de uma com a outra, vamos dizer assim. O que importa é sempre comparar, nesse caso aqui, formiga com formiga, planta com planta. A hora que eu comparo formiga com formiga, ela está melhor acompanhada. A hora que eu comparo planta com planta, ela está melhor acompanhada. O exemplo que eu escolhi é de uma planta que eu adoro, chamada embaúba. Como é que é a árvore de prata? Isso, A a árvore de prata. Árvore de prata. Então, dando essa dica pra galera, quando você vê uma floresta, quando você vê uma formação florestal, tem uma planta que a hora que você olha, que ela se destaca porque as folhas dela são prateadas. Elas refletem luz de um jeito que parece que elas são prateadas. Mas o que que é? É uma cutícula, não é? Não É um pelinho. é uma cutícula em cima, ela tem uma cutícula de proteção. A gente precisa lembrar que apesar de embaúbas serem árvores, elas são pioneiras. O que isso quer dizer? Uma planta pioneira é aquela planta que quando cai uma árvore abre uma clareira. Então caiu uma árvore, a gente derrubou floresta, ou veio um javali e derrubou tudo, porque isso acontece. Existem algumas plantas que vão ser as primeiras a crescer ali, porque o ambiente fica favorável a elas. São as primeiras a colonizar, por isso que elas, ou numa área que não tinha nada, ou numa área que recém abriu, ela chega primeiro e ela é capaz de Tem colonizar sol sobrando, né? e se desenvolver. Isso. Não significa que não chegaram outras que a gente vai chamar de tardias, não significa que as tardias até não estavam tentando lá, mas é que daí as condições não eram as melhores para ela. Uhum. Então elas são as primeiras não só a chegar, mas são as primeiras a colonizar. Perfeito. E as embaúbas são árvores que têm essa característica. Então ela vai crescer com aquelas folhas prateadas e ela vai crescer nesses ambientes como pioneira. Só que, além de ser uma planta incrível, eu sou apaixonado pelas embaúbas, então viajar comigo é insuportável, Pirula. Porque eu fico apontando, olha a embaúba, Olha a e ele ainda embaúba, fala, é. de novo, pai. Olha a embaúba, de novo, pai. Embaúba, me corrija se eu estiver errado. Não é a árvore que as preguiças ficam? Que o bicho preguiça se alimenta? Então, se eu me lembro, agora não vou ter certeza, as preguiças comem embaúba também, mas não exclusivamente embaúba. Entendi. Mas- eu achava que era o preferido. Mas sei lá. elas comem. Mas a interação que a gente vai falar agora não é uma interação de predação. Porque as embaúbas têm uma interação muito próxima com formigas. E com um gênero específico de formigas que são as formigas azteca. Então, as embaúbas acontecem na América do Sul. E esse O gênero de formigueiro delas é em formato de pirâmide? por isso, né? Exatamente. Não, elas comem chocolate só. Elas comem chocolate. Elas só comem chocolate. E aí o que é mais legal da embaúba... Apesar de que quem fazia pirâmide eram os maias, né? Mas tudo bem. É que Não, também tinha, acho que pirâmide azteca. é que a embaúba teve um processo de coevolução. O mutualismo é tão importante, ele é tão relevante, que elas têm um processo de coevolução. Então, eu vou te dar um exemplo. A embaúba tem o caule oco, parece um bambu. Então, se vocês pensarem num bambu, que é dividido em nós, e aí ele tem o caule oco, o caule da embaúba é desse jeito. E as formigas constroem seus ninhos dentro desse caule. E a relação é tão especializada que, se vocês olharem nessa foto que a gente está colocando aqui agora, o caule da embaúba ele tem um ponto mais fraco. Então, quando o formigueiro chega, as formiguinhas acham esse ponto mais fraco e cortam o caule da embaúba nesse ponto mais fraco, que vai virar a entrada e a saída do formigueiro. Além disso, as embaúbas também produzem os corpos que parecem umas pérolazinhas ricas em óleo para alimentar as formigas. Que boazinha. Eu serve um cafezinho. Exato. Além de eu te dar uma casa para morar, eu E ainda o te louco sirvo um é que assim, cafezinho. a gente fica muito com a ideia de que formiga adora açúcar, como se ela não gosta, mas elas adoram gordura. Gordura mais do que açúcar. Elas inclusive. adoram. Faz sentido. Então esses corpúsculos gordurosos, nossa, elas são apaixonadas Uhum. mesmo.
E aí a formiguinha, a formiga, né? Cresceu a embaúba. O novo formigueiro vai chegar, as formiguinhas abrem um buraquinho ali, onde é meio que, entre aspas, feito para abrir. A seleção selecionou plantas que tinham essa característica e o formigueiro inteiro vai acontecer dentro da embaúba. E o que é mais legal dessa história é que a gente consegue entender muito fácil qual que é a vantagem para a formiga. Ela consegue um lugar para morar e ela consegue comida. Então, a parte positiva para a formiga é fácil de se justificar. Mas daí tem um trabalho clássico de ecologia que foi tentar entender como que isso acontecia para a planta, qual que era a vantagem para a planta. Então, o que o cara fez de experimento? Ele pegou plantas que não tinham formiga, ele tirou as formigas e impediu as formigas de crescerem ali, e ele pegou plantas com formiga. E aí ele colocava predadores na folha, para ver bichos que comem a folha da embaúba. E ele descobriu que as formigas defendem as plantas de predadores. Então a planta está contratando capangas, jagunços na forma de formigas para se defender de predadores. Cara, não, essa é uma das interações mais lindas. Eu acho que assim, é uma das que eu mais gosto de ver como funciona bonitinho. Porque uma das dificuldades que a gente tem para provar que uma relação é mutualística, quando a gente fala de valor adaptativo, de aptidão, é que a gente tem que medir a aptidão. E às vezes a gente não mede diretamente o número de descendentes férteis deixados para a próxima geração, porque imagina, aí você tem que pegar todas as sementes, germinar todas as sementes, ou acompanhar os ninhos e esperar para. É muito. Então a gente usa medidas indiretas, né? Coisas que vão dizer que talvez realmente a gente tenha um aumento na aptidão dessa planta, que é se ela cresce mais, se ela tem mais folha, se ela perde menos folha. Então, a gente trabalha com medidas indiretas. E aí, tem alguns estudos que mostram que essas interações com formigas e plantas, às vezes, elas não são tão benéficas. Lógico, a gente exclui as cortadeiras, que daí o exemplo, essas formigas que cortam, acabam com as folhas das roseiras, né? Eu coloquei esses dias, era um manjericão. Aí foram lá as atas, não sei se era ata ou acromyrmex, mas essas as cortadeiras acabaram com o meu manjericão. Esse é claro que não é um mutualismo, é predação. É para deixar com raiva. É para deixar com coitado das formiguinhas. Mas tem uma que a gente vê que a planta... É uma irritação. Não é uma predação, não é uma... É uma irritação. Aí tem um caso de uma planta, na verdade é um gênero de plantas chamado Crotalária. E algumas espécies de crotalária têm nectários extraflorais. Explique o que é um nectário e explique o que é extrafloral. Nectário é uma região que produz uma solução açucarada que a gente chama de néctar. Ok. Beleza? E é uma região glandular mesmo. Tem vários tipos de nectários. Tem uns crípticos, tem uns mais expostos. E aí tem os nectários florais, que aí a gente associa muito à polinização. E tem os nectários que a gente chama de extraflorais. Eu gostava do nome antigo, que era extranupcial, porque daí não tinha relação com a polinização. Mas aí, não sei por que, ficou extrafloral. Mas às vezes eles acontecem até na flor. Na planta que eu estudava, que é uma outra lá, era na base da flor mesmo, na base da corola. Ali tinha um conjuntinho de 5 nectários. Mas no caso da crotalária, eles tem um pouco, acho que na inflorescência, tem uns nas folhas, se não me engano. Enfim, ela tem os nectários lá. E aí atrai muita formiga. Então a gente queria ver se era uma relação mutualística que ia beneficiar, obviamente, a formiga, porque ela ia conseguir alimento, e se ia beneficiar as plantinhas. E alguns dos trabalhos mostraram que não, que era pior ter formiga ali vigiando as folhinhas. Era horrível, porque daí isso afastava os polinizadores mesmo. As formigas eram tão danadas em proteger a planta que daí ela protegia demais e não deixava os polinizadores reais chegarem. Quando os jagunços saem do controle. Que daí a gente fala que essa é uma relação assim, oportunística, e daí ela não é interessante. E aí, para muitos estudos, a gente fica tentando ver se essa relação que a gente está achando que é um mutualismo mesmo, ela é realmente boa para todo mundo, porque às vezes não é. Mas nada E no fim das contas,
Acharam? Então, mostraram que para algumas espécies, as relações, como não são relações mais fortes e obrigatórias, porque podia ser com qualquer gênero de formiga que ocorresse no local, era ruim mesmo, diminuía a aptidão da planta. Então, diminuía E o número. que aumentava a aptidão da planta? Não ter Não a ter formiga. formiga nenhuma. Não ter a Não ter a formiga, formiga era sem melhor. porque daí a gente faz E tem algum lugar no Brasil que não tem formiga? Então, esse é o problema. Então, não... a gente está tentando. Então a planta foi extinta. A Não. gente ficou tentando entender por que que tinha essa relação, que talvez em algumas regiões essa interação fosse mais forte e até fosse benéfica. Mas aí a gente tem que ver outra coisa da planta, né? A gente tinha que escolher ainda aquelas que não eram. Ai, quando ela se autopoliniza. Não são autopolinizados. Não são autopolinizantes. Ah, entendi. Então tem espécies desse grupinho que são, acho que tem espécies que não é. Mas isso que você falou é uma coisa muito importante de interações ecológicas. Tem uma interação chamada predação. A predação é uma interação que é positiva para o predador e negativa para a presa. Então, Jura? Então, não, mas é. Eu sei. Não, você que falou que a gente tem que explicar Eu tudo tô aqui, a gente tá brincando. explicando. Mas isso é uma coisa bem Você legal, viu, porque a querido, sua te pergunta ela é defendi. muito relevante. Você pensa assim, ó, cara, é positiva para o leão. Então a aptidão do leão aumenta. O leão vai deixar cada vez mais descendentes. E é negativa para a zebra. Isso quer dizer que a interação com o leão faz com que a zebra deixe cada vez menos descendentes. E aí uma pergunta que os ecólogos fizeram depois de fazer de definir essa interação é, cara, por que não acaba a zebra? Que é a pergunta relevante na história. E tem a discussão célebre também, né? Com relação a parasitismo. Né? O parasitismo é uma predação aos pouquinhos. Isso, né? exato. Uma predação muito lenta. Predação muito lenta, que a presa não É. morre. E aí você fica assim, cara, por quê? Só que mesmo assim, você pega, por exemplo, um cavalo cheio de carrapatos, ele não vai morrer, mas a aptidão dele cai. Aquela Sim. população vai deixar menos descendentes, ele vai ficar mais fraco, ele vai ficar doente assim por diante. Então, por que que isso acontece é uma das perguntas chave da ecologia. E o que é muito legal é você imaginar em tamanho. Então pensa assim, ó, vamos pensar nessa interação entre planta e um besouro que está comendo a planta. Cara, tem tanta planta no mundo, tem tanta presa no mundo, que morre mais planta de morte morrida do que de morte matada. É a mesma coisa com zebra, por exemplo. A população de zebras é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a taxa de mortalidade causada por leão é menor do que a causada por resfriado, por exemplo. Então, a hora que você começa a entender essas dinâmicas populacionais, a gente poderia falar isso horas sobre isso, você consegue perceber assim, ó, a interação é positiva para um e é negativa para outro. Isso é um fato. Mas os tamanhos populacionais são tão diferentes, morre leão de tantas maneiras, morre zebra de outras maneiras, que essas interações elas têm um papel relevante, mas ele é muito menor do que a gente consegue imaginar a hora que você amplia as interações, a hora que você considera muito mais coisas que podem acontecer naquela população. A sua pergunta é bem legal, porque ela é uma pergunta chave da ecologia. Por que que a presa não acaba? Por que que a formiga tá lá ainda? Porque tem planta pra cacete. Tem planta pra Isso cacete. afeta só um pouquinho. E outra, para os predadores é muito difícil ter uma reprodução tão grande assim, porque Exato. a oferta de. A comida sai correndo. É. Né? É uma coisa que dá um pouco mais de trabalho. E no caso das zebras, elas pastam, né? Sim. Vegetarianos, herbívoros, né, em linhas gerais, eles São muito têm mais abundantes. uma oferta de comida maior. Exato. E tem outra coisa também, os bichos são limitados por outras coisas que não apenas a alimentação. Gostaram desse primeiro exemplo? Legal, é um ótimo exemplo pra gente. E o que eu mais gosto, modéstia à parte dos exemplos que eu escolhi, são coisas que, em Baúba, tem no Brasil inteiro, você consegue ver em qualquer matinha que vai ter ali, e se você for até a planta e dar uma batidinha no tronco, as formiguinhas já saem pra Eu defender. tenho uma pergunta que eu não lembro, apesar de eu já ter estudado. Ah. Faz tempo, né, que a gente estudou isso. É um mutualismo obrigatório para formiga? Não é obrigatório para formiga. As astecas elas crescem em outros lugares, mas elas dão preferência para Embaúba. Que bonitinhas. A relação é muito íntima. Até porque depois que a mata vai crescendo e vão vindo os secundários, a tendência das embaúbas é ir sumindo. Isso, é você diminuir a população de embaúbas. Elas continuam Se a existindo, formiga mas... dependesse de embaúba, elas só iam poder viver em floresta no começo. Mas é uma relação muito próxima. É uma relação que sempre que tem embaúba, as astecas vão preferir embaúba, mas não é obrigatório.
Mas acontece, porque daí elas podiam ficar só nas bordinhas, né? Elas podem ficar nas nas áreas bordinhas. Exato. de borda. Vamos ao segundo exemplo, porque senão a gente não termina. Pirulinha, eu sei que a Camila assistiu, então eu vou perguntar pra você. Você assistiu Last of Us? Lastofos? Lastofos. Não. Não, mas você sabe Não. qual que é o plot da série? Sei, É- o fungo que come cérebro e, E assume aí o poder. E isso. vira o Ratatouille lá e fica. Exato. Controla. Cara, o Vira o fungo Ratatouille. Ratatouille é o melhor, cara. Puxando o cabelinho. Muito bom. Eu demorei pra entender. Eu tava, gente, como assim o fungo rata? Então, Foi. Por enquanto, Pirula, a gente ainda não sabe de algo que faça isso com a gente, apesar da gente ter umas desconfianças com os bichos aí. Mas nós não vamos falar deles. Nós vamos falar do fungo. Eu sei o fungo do Lastoff. Chama WhatsApp. O O WhatsApp Perfeito. é o fungo do Lastofos, É. que é da vida real. Mas continua. Não, o Last of Us acontece na natureza. Com bichos que não somos nós. Então, tem um fungo. Eu vou até pegar minha cola aqui, porque ler nome científico é um negócio que eu não vou acertar nem lendo. Vai, quero ver você ver sem óculos, amor. Tô adorando. Quer que eu segure o celular? Pra ficar Não. Tem zoom. Ah, Que é do gênero Ophiocord... daí. Não, ela lê. Não, Ela já vai passar pra você. Aí ela. é isso mesmo? É. Ophiocordyceps unilateralis. Isso, essa é a Deve ser espécie. Ophiocordyceps. Porque aquela professora de Ophiocordyceps. português que a gente entrevistou, ela tinha falado, né, do latim. Como que é? Ophiocordyceps. Ophiocordyceps, não sei Díceps. falar. Isso. Que faz exatamente o que o fungo do Last of Us faz, só que com artrópodes. E o exemplo que eu vou trazer aqui, na verdade, é com formigas, do gênero Camponotus. Que o que vai acontecer? O fungo entra na formiga, então um esporinho microscópico cai na casquinha da formiga, ele vai começar a se desenvolver e as hifas, que são aqueles fiozinhos dele, conseguem passar por baixo da carcassinha e entrar na parte mole da formiga. E esse fungo começa a se desenvolver pelo corpo da formiga até chegar no cérebro. Quando ele chega no cérebro, ele começa a mandar um ratatouille, como você disse, você é um gênio, na formiga. E isso muda o comportamento da formiga. Ao invés da formiga ficar no ninho, ela resolve viver uma vida solitária. Cansei de vocês. E ela começa... rebelde. Rebelde! Ela entra na adolescência. Entendi. E aí ela vai escolher uma planta e ela vai subindo, tudo controlado pelo fungo. O fungo tá ali, só manipulando. A gente tem que lembrar que, achar o cérebro da formiga não é um troço tão fácil, Não. né? E que formigas não são os insetos mais brilhantes que tem. Individualmente não. Né? você tem toda a Individualmente não, exatamente. A evolução das formigas foi uma questão comunitária. razão. Exato. É mais Não fácil. é, o software ali não é dos mais complicados. A Não, linha de não é. código não é tão comprida, né? Não Então, Mas o fungo vai manipulando isso de um jeito que, cara, é um bicho, como você disse, que vive em comunidade que de repente resolve viver sozinho. E aí ele vai subindo até a planta e geralmente procurando o ponto mais alto da planta. A hora que o desenvolvimento do fungo já tá ocupando o corpo do bicho inteiro, ele fica até peludinho. Sabe quando alguma coisa mofa? Mas Sim. ela ainda tá se mexendo, só que toda peludinha, assim, branquinha, toda peludinha. Aí ela escolhe a Creepy. base de uma folha e o fungo faz com que a mandíbula dela se feche na base da folha. Nossa, o último movimento. O último movimento. E aquilo trava a mandíbula dela, ela fica presa ali. E aí ela morre desse jeito, o fungo termina de se desenvolver, aí um cogumelinho Cria sai... cogumelo. O cogumelo sai cheio de esporos. Como ela tá na parte mais alta da planta, aquilo explode. E voam esporos para todos os lugares, procurando outras formigas que vão ser controladas pelo fungo. Eu já sabia, mas é que toda vez É que eu sempre escuto, assustador. eu fico... Não tem um episódio de Arquivo X, que é um lance assim com Tem. fungo? Tem. É horrível. É horrível. É tudo baseado nessa história, né? É tudo O baseado pessoal- nessa interação. Eu acho interessante, no caso você está falando de um parasitismo com fungo, né? Mas eu lembro que uma vez eu vi um historiador analisando a obra do Darwin, pegando as anotações dele, em que ele colocava suas questões morais
na análise dos bichos, e quando chegava em parasita, ele colocava adjetivos negativos. Ele falou assim, esse comportamento hediondo deste parasita, abominável, cruel, sabe? Tipo, ele colocava para dizer assim, nossa, que coisa horrível, que esse parasita tá matando a coitada da mosca, o coitado do, sei lá, do besouro, ou da craca, né? Sei lá, que o Darwin ele estudava uns bichos diferentes. E tinha uma amiga nossa que trabalhou no mestrado dela, com uma formiga que acontecia uma coisa bem parecida, só que ao invés da formiga ficar parada, dela fechar a mandíbula parada e crescer o corpo do fungo na cabeça dela para explodir, e aí vocês podem ver isso na foto que a gente está colocando aqui na tela agora, essa formiga ia para a parte mais alta da planta e o fungo explodia a cabeça dela, e aí ela ficava girando o corpo. Então ela ficava sem cabeça e ficava voando esporo para tudo quanto é canto, assim. E aí o trabalho dela é bem legal, porque ela pegava um pano branco, colocava em volta da planta, e ela coletava esses esporos e os pontos onde esses esporos caíam. Caraca, que demais. E aí a formiga ficava... É porque você não é a formiga. Não, é porque eu sou a bióloga que tá lá... sem cabeça. Chafariz de fungo. Querendo saber qual que é a amplitude da dispersão. Amplitude da dispersão. E aí ela media... Uma das perguntas dela era se quanto mais alto isso acontecesse, mais longe esses fungos eram lançados. Emi, pensando na definição de parasitismo e parasitoidismo, esse é uma coisa meio... Fica no meio do caminho, mas pela definição clássica isso é um parasitoidismo porque a presa morre todas as vezes que existe a interação. Mas peraí, o parasitismo não tem a ver com a alimentação? Não, o parasitismo, assim ó, o parasita é um organismo que se alimenta de poucas presas, e ele fica ou dentro da presa ou na superfície, e ele raramente mata as presas. Isso é um parasita. Isso quando a gente olha, vai ver uma definição de predação, e aí é uma classificação funcional de predação. Isso. Então, você vai ter o predador verdadeiro, vai ter o pastador, o parasita e o parasitoide. O parasitoide é o alien, o oitavo passageiro. Ele vai matar a presa no final desse processo de parasitismo, vamos dizer assim. Mas então, o fungo está se alimentando da formiga? Ele está se alimentando da formiga. Tem uma alimentação mas o objetivo final... na verdade, a reprodução é o objetivo final. Então ele está se alimentando ali e ele quer chegar em também vai morrer formigas. depois, né? Aquele fungo específico... Aquele que está em cima da... Ele vai morrer depois, mas daí ele vai contaminar mais formigas. É que o pessoal tem a ideia, geralmente, com o fungo, que o cogumelo é o indivíduo, né? Não, ele não é, né? Não é. As hifas que são o indivíduo, aquele só é o corpo reprodutivo. E aí, dentro dessa definição, como a formiga morre, a gente chamaria isso de parasitoidismo e não de parasitismo. Mas eu acho que quando eles descrevem ainda é descrito como parasitismo, né? Eu acho, pela definição que eu achei, sim, mas eu pela definição clássica de ecologia, seria um parasitoidismo. É tipo o alien que ele explode a presa que ele tá dentro. Vamos ter que investigar isso melhor. Investiguemos. E vamos para a última, que já passou do nosso tempo. Um dos casos mais legais, uma das interações... Então a gente já falou de mutualismo, positivo para as duas espécies, e de predação nesse caso, certo? Positivo para uma e negativo para outra. Falta uma das interações clássicas que é competição. Então, se uma é positiva, que é mutualismo, uma é positiva, negativa, que é predação, é positiva para o fungo e negativa para a formiga. A terceira que falta é competição. A competição é aquela vez em que eu e você brigamos por paçoca. Só que me imagina que eu sou uma espécie e você é outra, tá? É sempre entre duas espécies diferentes. Se você chegar aqui para comer paçoca, 100% das paçocas são suas. Se eu chegar aqui para comer paçoca, 100% das paçocas são minhas. Se nós dois chegarmos aqui, se eu comer uma paçoca, você só tem 99. É uma a menos para mim. Então a interação ela é negativa para mim, porque eu não tenho a 100 só para mim, e é negativa para você, porque você não tem 100 só para você, certo? Então a competição é uma disputa por recursos. Então você negativo para todo mundo. É negativo para todo mundo. Se você tá competindo, você tá ferrado. Você perdeu alguma coisa. Era melhor estar sozinho. Então, como eu gosto muito de paçoca, eu posso gastar energia para descer a porrada em você e impedir você de pegar a paçoca. Mas eu gastei energia para fazer isso, então não é tão bom para mim também. Faz sentido? Uma coisa que é bem legal de competição é que a competição é uma das interações mais
fortes para moldar o ambiente. Então, se eu sou um competidor fraco e você é um competidor forte, o resultado que a gente vai ter disso é um negócio chamado de exclusão competitiva. Você é tão forte que eu não consigo viver naquele lugar. Então, partindo do princípio que nós dois nos alimentamos só de paçoca, se você me impedir de comer paçoca por tempo suficiente, vai chegar uma hora que ou eu vou embora, procurar paçoca em outro lugar, ou eu vou morrer de fome, e isso é exclusão competitiva. E aí tem dois fatores, né, que você falou, assim, da paçoca, que é a sobreposição de nichos, Isso. né? É o quanto um gosta da mesma coisa que o outro. Exatamente. Se não tiver tanta sobreposição, porque se eu comer... a competição diminui. Exato. Quanto maior a sobreposição, maior a competição. E aí você também tinha falado, tem que ser indivíduos de espécies diferentes. Mas tem competição dentro da espécie, que é competição intra-específica. Eu sei que no seu exemplo é uma competição interespecífica. Mas falar de competição interespecífica é um livro à parte. Não, inter é tranquilo. Que é... E intra... Isso é uma coisa bem legal que a Camila explicou, porque intra é muito mais forte do que inter. A competição entre dois bichos da mesma espécie é uma competição por tudo. A sobreposição é completa. É completa, porque a gente precisa das mesmas coisas para comer, a gente precisa das mesmas coisas para se reproduzir, as mesmas coisas para morar. Uma coisa que é bem legal de você entender competição é essa ideia de que a competição ela é algo que molda as comunidades. E aí tem um trabalho clássico que os caras foram estudar o que acontece com predação. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo sabem, um dos maiores predadores de invertebrados que a gente encontra na natureza é outro invertebrado chamado estrela do mar. Então a estrela do mar é um bicho muito voraz, elas comem tudo que tem pela frente. E aí os pesquisadores estavam tentando entender o que acontece quando você tira a estrela do mar. Então, se eu tenho um ambiente que tem estrela do mar, se ele é um predador, é bom eu tirar o predador. Mas olha que ideia interessante e olha que resultado legal. Se vocês olharem aqui na tela, vocês vão ver uma figura que tem o ambiente com a estrela do mar. E a hora que os caras tiraram a estrela do mar e voltaram um ano depois, o número de espécies desse ambiente, ao invés de aumentar, diminuiu. Faz todo sentido pra mim. Por que diminuiu? Porque a hora que você tira o predador, todo mundo cresce. E a hora que todo mundo cresce, a competição aumenta. Competem pelos mesmos recursos. E aí começa o empurra-empurra. E aí se tem um competidor forte ali, o que vai acontecer? Ele tira uma espécie, ele tira outra espécie, ele tira outra espécie. Esse trabalho com estrela do mar ele é tão incrível que no ambiente que você tinha 15 espécies antes, a hora que você tirou a estrela do mar, você tirou uma. Você manipulou e tirou uma. Depois de 5 anos, sobrou uma espécie só. Essa espécie era um competidor tão forte que ela excluiu competitivamente todas as outras. E ela come tanto que até as algas ela comeu tudo. Só sobrou ela ali no meio. Eu fico imaginando. E aí depois ela morreu de fome. E depois ela morre de fome. Isso acontece. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, Exatamente. Né? O pessoal que tá lá, que tá sendo, tipo, sei lá, parece esse herbívoro gigantesco ali e começa a comer tudo. Os outros espécies falam assim, cara, alguém liga pra Estrela do Mar de novo. Devolve. É exatamente liga pra ela. Eu tava falando, imagina o pesquisador voltando lá e falando, meu Deus, o que eu fiz? Porque... Ou veio do resultado. E é muito legal, porque isso é um trabalho clássico que mostra a força da competição. Como a competição molda comunidades. E principalmente, qual que é o papel desses predadores. Qual que é o papel da onça? No final das contas, o papel da onça é meio que controlar as populações da comunidade. Se cresce muito um bicho, a onça vai lá e come esse. Aí depois, se cresce mais outro, a onça vai lá e cresce outro. Todo mundo fica abaixo. E isso é bom para todo mundo. A hora que você tira o predador, todo mundo cresce e um competidor forte domina aquele ambiente e acaba com a comunidade. Quando a gente fala, por exemplo, de preservação desses bichos, a gente está falando não do bicho propriamente dito, e sim preservação daquele ecossistema e da comunidade inteira, do papel ecológico que ele exerce naquela comunidade. A gente também fala do bicho. Claro, lógico. Né? Mas é porque quando a gente fala do bicho, tem muito essa história da esse bicho ele é legal. Não, esse bicho ele é importante. Sem ele, aquela estrutura da comunidade não se sustenta. Mesmo que agora ele já não esteja mais... Porque, por exemplo, o pessoal comenta, sei lá, do rinoceronte, né?
Assim, a quantidade hoje de rinocerontes é tão pequena, mas tão pequena, que eles já não fazem mais diferença. Já não fazem mais. A comunidade se rearranjou de outra maneira. Porém, provavelmente, se por exemplo, o pessoal comenta da falta de megafauna, né, em alguns lugares em que ela foi extinta. Então, por exemplo, os bisões da América do Norte, que antes formavam aquelas hordas de milhões gigantes de indivíduos, que, bom, enfim, não vou contar da crueldade que foi feita, e hoje são populações muito pequenas, né? Eles faziam uma diferença gigantesca no ambiente que moldava a vegetação daquele lugar. E aí isso dava um cenário e uma paisagem, e depois, quando tiraram os bisões, ficou... a coisa mudou completamente. Um exemplo legal do que você falou disso daí de competição foi num vídeo de ilhas, que comentei, inclusive, da outra lá que eu tava falando, da Ilha Clipperton. A Ilha Clipperton é uma ilha essencialmente deserta. Não tem nada lá, não tem coqueiro, não tem nada. Tinha só um lugarzinho lá que tem coqueiro, o resto não tem. E você fala, pô, que lugar desolado, né? Desolado pra gente, que tá acostumado a enxergar o verde como sendo a coisa, né? Pra gente morar lá, né? Não é pra gente morar lá. Aquela ilha era extremamente rica em caranguejos e aves marinhas. Então você tinha ali uma interação muito interessante entre os caranguejos ali na areia, né, fazendo toda aquela comunidade com invertebrados, com bichos pequenos, e as aves marinhas que usavam aquilo ali para se alimentar, para pôr os ovos, tal, não sei o quê. Então era uma comunidade muito rica. Quando o ser humano, metido a besta, foi cismar de morar naquele lugar, e se vocês querem saber o que aconteceu com quem quis morar lá, tem o vídeo de ilha, né, que já citou da outra vez lá, que a gente já citou da outra vez. O que aconteceu? Primeira coisa que o pessoal fez foi plantar a árvore, plantar coisa, e eles viram que não rolava. Porque os caranguejos, eles comiam e destruíam ali as sementes, as e qualquer raízes. outra coisa, as raízes, tudo que podia acontecer. Só que, sem saber, né, os humanos também levaram porcos para a ilha. Por quê? Porque o porco era para você se alimentar, vira reserva de comida ali, né? Os porcos comiam os caranguejos. Resultado, a ilha ficou verde. Depois de um tempo. Por causa dos porcos. Por causa dos porcos. E aí o pessoal falava, a ilha ficou boa. Não, a ilha não ficou boa, você acabou de cagar tudo. Né? Tipo, não era pra aquela ilha ser verde. Do mesmo jeito que não era pra ter um maldito de um primatinha de roupa lá, entendeu? Exato. Não é. Mas sai daí! A gente tem que tomar cuidado quando fala assim, agora tem tão pouco rinoceronte que, né, eles já não... Mas quando a gente vê o exemplo de Yellowstone com a reintrodução do... Mas é exatamente isso que eu ia comentar. Desculpa. Não, é que eu acabei com a reintrodução do que, Camilinha? Vai lá. Não, a reintrodução do lobo. Do lobo. Então, assim, ele estava extinto naquela região, ele já não fazia mais parte do rolê ali. Tudo bem, não era um longuíssimo tempo, mas ele não fazia mais parte daquilo. Quando tem a reintrodução, tem de novo um remodelamento que aumenta a diversidade local. Você volta aqui para contar essa história pra gente com calma? Eu volto, eu nem ia contar ela inteira, só ia lembrar que ela existe, porque eu acho que muita gente já conhece essa história. Até porque tem uma controvérsia. Tem controvérsia dessa história. Mas daí a gente conta no próximo episódio. Outra. Pode ser? Mas, sim, mas o interessante é isso, tipo, o ambiente se adapta. Life finds a way, né, que é o do Jurassic Park. Mas a reintrodução dessas formas de vida, a reintrodução do rinoceronte, vai gerar ali um reequilíbrio. O impacto mesmo. Vai gerar um impacto muito interessante. Né? Por exemplo, quando agora os porcos foram eliminados de Clipperton, você vê as imagens aéreas atuais, a ilha voltou a ser um areião. Voltou a ser o que era. Só que o que acontece? Você voltou a ter uma população maior de caranguejos. E aí você chega e fala assim, mas ficou sem graça a ilha. Eu falo assim, você sabe qual é a espécie de caranguejo que tem ali? Você sabe o quão relevante é? E aí, talvez para encerrar, porque você falou já os 3 exemplos, né? Sim. Eu queria comentar uma coisa que linkava com o que a gente estava falando antes. Que muita gente fala sobre a preservação de espécies e a gente esquece que não é só a espécie que tem que sobreviver. São as populações.
E quando faz essa análise genética de, por exemplo, de variabilidade genética, que a gente estava até falando com relação ao fato da Helena ter puxado mais a Camila do que você, né? A variabilidade genética, o crossing over, que é aquela mistura entre os pais, né, e tal. Quando a gente fala dessa questão da variabilidade genética, às vezes você tem, por exemplo, que foi, inclusive esse é um exemplo real, né, com as antas. Você tem anta no Brasil inteiro, praticamente. E aí você tem os parques nacionais em que você tem as populações de anta. Mas às vezes você vai fazer uma análise genética em todas essas populações, você tem as áreas mais protegidas com antas que são geneticamente muito parecidas. E você tem uma populaçãozinha de uma anta que vive numa reserva lá na divisa com o Equador, que é completamente cheia de variações ali. Visualmente, você vai olhar, tá, é uma anta. Né? Se pegar essa frase isolada, você pode aplicar para um monte de coisa, né? É uma anta. Passamos por um período de muitas antas. Pode virar um meme isso, tá? Alguém recorta isso e fala, tá, é uma anta. Mas, enfim, e descobriram que aquela anta tinha uma variação genética, uma diversidade genética tão diferente das outras antas, que você chega para uma questão, por exemplo, política, de falar assim, olha, a gente precisa criar medidas protetivas que são até mais relevantes. A gente consegue fazer um parâmetro de relevância aí. Porque é mais importante imediatamente a gente se preocupar em preservar aquela anta ali, aquela população de antas ali, daquele lugarzinho, que às vezes não tem uma reserva mais protegida tal, do que eventualmente a gente ficar gastando mais recursos tentando proteger as antas de outros lugares que são mais, digamos assim, mais semelhantes geneticamente falando. Porque essas são as populações potencialmente evoluíveis, que é para você manter a possibilidade daquelas espécies evoluírem quando a gente não estiver mais aqui. É o mais importante, na verdade, isso. Sim. Então é por isso que é tão... esse é um conceito de quando eu fui estudar a questão de conservação de espécies que, para mim, é o mais disruptivo. É mais importante você pensar em preservar populações do que necessariamente uma espécie. Sim. Porque às vezes a espécie ela ocorre em lugares tão grandes, né, que, enfim, você acaba esquecendo que não é só preservar qualquer espécie. Nesse caso específico da anta, acabou acontecendo que foi preferível criar uma nova espécie e aí você justificar políticas públicas de um jeito mais fácil para essa anta ser preservada. Sim. Né? Apesar de que tinha, acho que ela era um pouco menor, sabe? Não, enfim, tem os ecótipos, como a Camila disse lá atrás. Tinha alguma coisinha para justificar, mas nada que, se você for avaliar, nada que fosse tão destacável assim. Sim. Hoje a gente está mais na linha de preservar biomas, né? Que daí a gente já pega comunidades e comunidades. Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, Camila. Puxa, amor. A gente não tem que proteger nada, a gente tem que proteger interação. E a gente vai trazer um pesquisador aqui que nós somos muito fãs, que vai explicar pra gente por que espécies não são importantes, ou são, mas as interações que esses caras fazem são mais. Pirulinha, eu vou te fazer uma última pergunta e a gente vai embora. E aí, específica pra você. O que você achou do terceiro elemento da live de hoje? Eu vou ficar quieto porque eu sou muito amigo do Carlos Ruas e eu não quero que ele fique bravo comigo. Achei que ele ia falar que era muito amigo meu. Eu ia falar... Não, inclusive tá aqui homenagem. Carlos Ruas está presente em coração. Tá presente. Em coração ele está presente. A Camila veio a caráter. Eu vim com a blusinha. Eu vim com a camiseta um sábado qualquer. E aí agora uma pergunta para vocês dois. Eu vou até mexer meu microfone. O que vocês acharam das nossas canecas? Gostaram? Olha só, essa aqui é a caneca dos 3 elementos. E aí depois nós temos a caneca de cada um. Gostaram? Eu amei. Quem fez isso aqui é um gênio. Carlos Ruas desenhou cada um de nós. Essa é a minha carinha? Essa é a sua cara. Essa é exatamente a sua Sem cara. sorriso? Sem sorriso. É a mais comum. É.
Vamos para o finalmente, então. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Valeu demais por estarem aqui. Não esquece de deixar seu like e principalmente deixar o seu comentário. Lembrando que os 3 Elementos é uma produção da TocaCast, que está dentro de uma empresa incrível, que é a Toca Livros. Procure o aplicativo deles. Eles têm um monte de audiolivros, os melhores audiolivros que vocês vão escutar. Garanto para vocês, o trabalho dos caras é muito, muito, muito foda. Então não é só esse trabalho aqui que está ficando cada vez melhor. A gente tem que ajudar a TocaCast a continuar trazendo 3 Elementos para vocês, certo? Então procurem o aplicativo, escutem os livros, deem preferência para livros nacionais, inclusive o trabalho deles com livros nacionais é muito, muito, muito foda, beleza? É isso? Gostaram dos exemplos? Amei. Beijos para vocês dois, beijo para todo mundo, dá tchau Camilinha, dá tchau Pirulinha, falou, valeu e tchau.